Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Spinelli por mais uma vez o convite para participar desse curso. Desculpar pelo atraso, mas realmente o trânsito aqui está muito complicado. Mas vamos lá, vamos dar início. Então a aula hoje é sobre bradiarritmias. Então, inicialmente, falando aqui o que é uma arritmia cardíaca, é quando você tem uma anormalidade na frequência cardíaca, na sua regularidade, na origem do impulso ou alteração na condução do sistema cardíaco, levando a uma sequência normal da ativação do miocárdio. Então, qualquer alteração em uma dessas quatro, seja frequência e regularidade, na origem ou na condução do sistema cardíaco, vai gerar uma arritmia cardíaca. E só para lembrar, vocês já viram também nas outras aulas, o sistema de condução cardíaco. Então, o sistema tem origem aqui no nó sinusal. As células do nó sinusal, elas têm a possibilidade de se autodespolarizarem. Então, o impulso se inicia aqui, passa através de feixes interatriais, vão despolarizar o átrio, chega no nó atrioventricular, sofre um retardo nesse nó atrioventricular para poder fazer com que as válvulas atrioventriculares se abram, e depois chega no sistema de His-Purkinje, despolarizando toda a musculatura do ventrículo. Cada passagem do estímulo em uma dessas estruturas do sistema de condução vai gerar uma onda no eletrocardiograma, que é o chamado complexo QRS. Então, a presença da onda P, o complexo QRS, e depois a onda T, que vão ser registrados no sistema do elétron. Então, aqui só para a gente falar. Então, inicia o nó sinusal, passa os feixes atriais, chega no feixe de His, fica de Purkinje, e a musculatura é ativada, inicialmente na superfície endocárdica e depois chega à superfície epicárdica. Quando nós estamos diante de um paciente que está com a queixa de arritmia, está sentindo arritmia, a queixa mais comum é o que? A palpitação. E aí nós temos uma série de exames que podem nos ajudar no diagnóstico. Inicialmente, claro, uma boa história, o exame físico do paciente. Depois desse passo, partindo para os exames não invasivos, o eletrocardiograma, algumas derivações especiais do o eletrocardiograma de alta resolução, compressão de seio carotídeo, eletrocardiograma ambulatorial, o teste de inclinação, que é o tilt test, e o estudo invasivo, que é o estudo eletrofisiológico. Então, quando o paciente chega para o médico, seja na urgência, seja no ambulatório, então, como eu falei inicialmente, o importante é colher uma boa história daquele paciente, para nos ajudar na nossa hipótese, tentar chegar à conclusão. Mas só salientando que a arritmia, nós só podemos dar o diagnóstico através de um exame complementar, seja eletrocardiograma, seja Holter, seja estudo eletrofisiológico. Através de história, através do exame físico, vocês podem pensar numa possibilidade de qual tipo de arritmia, mas o diagnóstico só é feito através do exame complementar. Então, na história do paciente, o que é que nós vamos pesquisar? Detectar a presença da arritmia. Então, o primeiro sintoma que o paciente refere normalmente é o quê? A palpitação. Então, procurar ver quando ele tem essa palpitação, de quanto em quanto tempo, se é todo dia, se tem várias vezes ao dia, se ele tem uma vez na semana, uma vez no mês. Se ele tem também tontura, mal-estar, então procurar ver o que é que o paciente tem e a regularidade desse sintoma. Procurar detectar algum fator desencadeante, alguma postura que o paciente esteja, algum esforço que o paciente faça que possa desencadear a arritmia. Estabelecer o seu padrão e a sua frequência de ocorrência. Se o paciente refere que tem arritmia é só à noite, se o paciente tem arritmia acordar, se o paciente tem arritmia todos os dias, então procurar ver qual a sua frequência, porque isso pode nos ajudar na solicitação dos exames complementares. E estabelecer alguma consequência funcional. O paciente que chega com história de palpitação, é muito
diferente do paciente que chega com história de síncope. Um paciente que tem uma síncope, seja desencadeada por alguma arritmia, nós vamos ter que fazer uma melhor avaliação, procurar ver, normalmente é uma arritmia de maior gravidade. O sintoma mais comum, como eu falei, é a palpitação. Alguns pacientes podem se queixar de tontura e, algumas vezes, pode chegar até o quadro de síncope. Depois de uma história bem colhida, nós vamos fazer o exame físico. É importante procurar pulso arterial, pulso venoso e, principalmente, a ausculta cardíaca. Que vai nos ajudar, como eu falei, a tentar chegar a qual tipo de arritmia. Quando nós fazemos a história do paciente, precisamos pesquisar também alguns sinais de instabilidade hemodinâmica. Aquele paciente que tem dor precordial, é um sinal de instabilidade. O paciente normalmente tem dor precordial quando faz um ataque à arritmia, quando a frequência cardíaca fica muito alta. O paciente quando tem dispneia, também normalmente na ataque à arritmia. O paciente com quadro de síncope, ele pode ter tanto na brade quanto na ataque à arritmia. Então é importante também pesquisar algum fator, algum sintoma que ele teve antes de ter o quadro da síncope. Também vai nos ajudar na hipótese. Congestão pulmonar, hipotensão e choque normalmente estão associados a alguma arritmia grave e também com disfunção ventricular. Aquele paciente já tem alguma miocardiopatia, tem uma miocardiopatia dilatada, que leva a um quadro de insuficiência ventricular esquerda, podendo chegar até o quadro de choque cardiogênico. Também, esses três últimos, mostrando que é normalmente uma arritmia também de maior gravidade. Então, nós vimos a história do paciente, fizemos o exame físico, e vamos partir para os exames complementares. O primeiro exame que é feito é o eletrocardiograma. Tá? Exame simples, rápido, barato, fácil, acessível à maioria dos serviços, seja urgência, seja ambulatório. Hoje em dia existe também um sistema da telemedicina, muitas vezes não tendo um cardiologista no serviço ou tendo um clínico, pode ser feito o eletrocardiograma, passa-se para uma central, essa central, um cardiologista faz o laudo e envia de volta para o serviço de origem. Então, o primeiro exame é o eletrocardiograma. Normalmente chamado elétrico de superfície, quer dizer, que a gente faz de 12 derivações. Se faz um registro contínuo e muitas vezes faz uma derivação longa, também para tentar ajudar ao diagnóstico. Essa derivação longa, usualmente, é o D2, chamado D2 longo. Vocês podem utilizar qualquer uma outra derivação, D1, V1, V4, V5, V6, VR. É a derivação que melhor você consegue visualizar. Seja o complexo QRS, seja onda P, seja onda T. Mas usualmente é o D2 porque no D2 nós podemos visualizar bem onda P, podemos visualizar bem o complexo QRS, mas pode ser qualquer uma outra derivação. Quando nós fazemos o eletro, nós vamos procurar ver a regularidade do intervalo PP e intervalo RR. O que é isso? A distância e a regularidade entre uma onda P e a outra onda P, e o intervalo entre uma onda R e a outra onda R. Nós vamos ver mais na frente que alterações desse intervalo vão nos mostrar algumas arritmias. Ver a constância do intervalo PR. Então, se aquele intervalo, do início da onda P até o início do QRS, ele se mantém constante, ou se o paciente começa a ter um prolongamento desse intervalo PR, que vai denotar algum bloqueio cardíaco. E ver se sempre tem uma sequência P-QRS. Quer dizer, se para toda onda P, você tem um QRS presente. Nós vamos ver também mais na frente quando há uma variação nessa sequência. A ausência de P ou ausência de QRS. Vai denotar também algumas arritmias. Então, quando nós não conseguimos detectar a arritmia através do eletrocardiograma, que é feito usualmente, nós devemos usar o registro do ECG contínuo, que é o Holter, de normalmente 24 horas. Podemos utilizar a Holter de 48, 72 horas, mas o mais usual é o Holter de 24 horas. O que é que nós pesquisamos através do Holter?
nós podemos ver, detectar e quantificar a arritmia, e algum distúrbio de condução do paciente que tenha muitos sintomas, paciente que tem quadro simples, com palpitação, com história de angina do peito. Então, nós podemos ver se o sintoma do paciente ele tem correlação com alteração no eletro. Então, o paciente, quando ele coloca um holter, ele recebe uma folha, que é um diário, onde ele anota naquele diário todo o sintoma que ele teve. Às 7 horas da manhã eu tive uma palpitação. Às 10 da manhã tive novamente uma palpitação. Então, o médico, quando vai analisar, ele vê se às 7 da manhã, aquela hora que ele teve uma palpitação, se tem alguma correlação com o traçado do holter, né, para justificar realmente alguma alteração, alguma arritmia ou não, e que esteja causando o sintoma. Muitas vezes o paciente pode referir palpitação, mas na análise você vê que não tem nenhuma correlação com alteração eletrocardiográfica. Podemos quantificar arritmias também através do holter, alguma isquemia, isso é menos comum através do holter. Tem pacientes que têm uma condição predisponente, paciente pós-infartado, o paciente tem uma chance bem maior do que a arritmia, principalmente a arritmia ventricular. Paciente com síndrome de Wolff-Parkinson-White, paciente portador de síndrome de QT longo, e paciente com insuficiência cardíaca, que também tem uma chance maior de desenvolver arritmia, seja atrial, seja arritmia ventricular. Com holter, podemos avaliar também a atividade dessa arritmia, se ela tem uma frequência maior durante o dia, se ela tem uma frequência maior durante a noite, se não tem nenhuma modificação na sua atividade, né, nas 24 horas. E avaliar também a terapêutica antiarrítmica. Ver se aquele paciente já foi diagnosticado a arritmia, foi iniciado o tratamento medicamentoso, podemos avaliar através do holter se o tratamento está sendo efetivo, se ele conseguiu realmente controlar a arritmia. Quando não se consegue fazer o diagnóstico através do holter de 24 horas, podemos ter um outro exame complementar, que é o monitor de eventos, o Looper Record. É um aparelho semelhante ao holter, só que esse aparelho o paciente passa a ver 7, 15, 20 dias, um mês. Com o aparelho, fica instalado, né? Isso normalmente é colocado quando o paciente tem uma arritmia de forma esporádica. Ele sente uma palpitação uma vez por mês, né, a cada 2 meses. Então, por isso que é importante a gente escolher uma boa história para ver qual exame que nós vamos solicitar para o paciente. Então, o paciente passa vários dias com esse aparelho e o aparelho tem uma tecla onde, quando o paciente sente o mal-estar, seja uma síncope, seja a palpitação, ele aperta essa tecla e o aparelho ele grava normalmente 30 segundos antes e 45 segundos após o evento. É diferente do holter. O holter é uma gravação contínua das 24 horas. O Looper ele grava na hora que o paciente aperta o botão. Ele vai gravar um período antes e um período depois do evento que o paciente teve. Esse traçado ele pode ser registrado e pode ser enviado via telefone para o serviço que foi instalado. Então também é de muita ajuda aqueles pacientes que moram no interior, têm dificuldade de vir, né, para um serviço para fazer uma melhor avaliação. Então pode ser instalado no holter, o Looper. O paciente vai com o aparelho, passa lá um mês, né, com o aparelho, se tiver algum evento, ele grava e manda através do sistema por telefone. Existe também um exame não invasivo, que é o teste de inclinação ou tilt table test. Esse exame ele é um exame específico para se detectar um tipo de síncope, né, que é a síncope vasovagal ou a síncope neuromediada. O que é isso? A síncope neuromediada, ela tem uma resposta, né? Normalmente, quando nós ficamos muito tempo em pé, você tem o quê? Você tem um represamento de sangue nos membros inferiores, então por isso você tem uma vasoconstricção e um aumento da frequência cardíaca, para manter um bom débito cardíaco. Na síndrome neuromediada, o sistema vasovagal, nós vamos ter uma resposta contrária. Nós vamos ter uma bradicardia e uma hipotensão.
Então, gerando o quadro da síncope por hiperfluxo cerebral. Então, esse exame ele vai tentar registrar, representar essa síncope neuromediata. O paciente ele fica deitado inicialmente numa maca, por torno de 15 minutos. É colocada uma monitorização de pressão, de eletrocardiograma, e depois ele vai ficar nessa mesa inclinada. Isso por 20 ou até 45 minutos. Essa inclinação de 60 a 80 graus. E vamos tentar, como eu disse, representar essa síncope. Podemos ter três tipos de resposta. Uma resposta cardio-inibitória, quando o paciente tem uma bradicardia importante, o paciente tem até período de assistolia, levando ao quadro da síncope. Pode ter uma resposta vasodepressora, quer dizer, uma queda importante da pressão arterial, ou, mais comumente, uma forma mista. Você tem uma queda de pressão e você tem também uma bradicardia ou até período de assistolia. Quando não se consegue fazer o diagnóstico da arritmia, quando não se consegue, através do Holter, do Tilt, do Looper, do elétrico, não se consegue chegar à arritmia que o paciente tem, o paciente continua sintomático, o paciente tem palpitação com frequência, o paciente tem história de síncope, nós podemos lançar a mão de um exame invasivo, que é o estudo eletrofisiológico, estimulação elétrica endocárdica. É um exame que dizer que seria semelhante a um cateterismo, só que ao invés de estudar as artérias coronárias, ele vai estudar o sistema de condução cardíaca. São colocados eletrodos, os catéteres, através normalmente da jugular, ou da femoral. Esses eletrodos, esses catéteres são posicionados colocados em posições do coração e vai estudar todo o sistema de condução cardíaca. E com esse exame a gente pode avaliar o mecanismo, o sítio e a extensão da arritmia e algum estudo de condução que o paciente tenha. Serve para ajudar na pesquisa de causa de síncope, porque o paciente com síncope ele pode ter tanto uma brade quanto um ataque à arritmia. Então, o estudo eletrofisiológico vai avaliar a função do nó atrioventricular. Ele vai estudar o sistema de condução para ver se o paciente não tem alguma falha na condução atrioventricular que gere um bloqueio. E pode ser terapêutico também. O paciente, quando tem uma taquicardia por entrada nodal, síndrome de Wolff-Parkinson-White, hoje em dia fibrilação atrial, também serve como terapia de ablação. Então podemos fazer um tratamento também da arritmia através desse exame. Seria terapêutico no caso. As arritmias são classificadas como TAC ou bradiarritmias, nós vamos ver aqui as bradi. Quanto à sua origem, ela pode ser supra ou ventricular, e quanto à regularidade, ela pode ser uma arritmia regular, que fica com uma frequência muito alta, constante, regular, ou irregular. O paciente também na história, muitas vezes, ele refere isso. E aí é uma coisa que pode nos ajudar a nortear o diagnóstico. Quando é uma arritmia regular, refere o coração está acelerado constantemente por um período, normalmente isso é chamado ataque súbito, ataque com entrada nodal, Wolff-Parkinson-White. Mas quando a arritmia ela é irregular, pode ser o quê? Uma fibrilação atrial, ou extracístole supra ou extracístole ventricular. Quer dizer, a história clínica pode nos nortear contra esse diagnóstico. As bradiarritmias nós temos a doença sinusal e temos os distúrbios do sistema de condução cardíaca. A doença sinusal é uma normalidade no nó sinusal, na junção sinoatrial ou no miocárdio atrial. Então você pode ter uma alteração na origem do sistema de ativação cardíaca, da bateria cardíaca, que é o nó sinusal, na junção sinoatrial, quer dizer, na condução do estímulo, ou com alteração no miocárdio, que é quando desenvolve a fibrilação atrial, flutter ou taquicardia atrial. Na eletrofisiologia nós vamos ter uma redução do automatismo sinusal,
seria o correspondente à normalidade no nó sinusal. O bloqueio sinoatrial, que é uma falha na condução do nó sinusal para o átrio. E pode ter também uma instabilidade elétrica atrial, que é o que desencadearia a fibrilação atrial, taquicardia atrial ou flutter atrial. E também ritmos juncionais. Então, a doença do nó, ela é classificada como bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, a parada sinusal e também temos a síndrome braditáquica. E só para relembrar, o ritmo sinusal, né, nós vamos ter sempre uma onda P precedendo o QRS, vamos ter um enlace AV, quer dizer, para cada onda P nós temos um QRS. O ritmo regular, quando vemos aqui esse traçado aqui embaixo, então sempre onda P tem um QRS, uma PQRS, PQRS, e os intervalos, chamados PP ou RR, entre onda R e a outra onda R, eles são sempre constantes. A frequência cardíaca vai estar em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. Antes era a bradicardia era considerada quando era abaixo de 60, hoje em dia mudou, a bradicardia é considerada a frequência abaixo de 50 batimentos por minuto. E o eixo da onda P é entre 30 e 60 graus. A bradicardia sinusal, ela pode ser fisiológica. O atleta, né, bem condicionado, quando ele está em repouso, ele é bradicárdico. Então, mais uma vez, né, a história clínica do paciente é importante, né, porque você viu, chega uma pessoa no consultório, chega uma pessoa na urgência com 45 de frequência cardíaca, ritmo sinusal, com bradicardia. Se ele for um atleta, para ele é o fisiológico dele. Então, não é, a gente vai interpretar como sendo uma doença do nó sinusal. Então, é sempre importante colher a história do paciente. Qualquer pessoa durante o sono vai ter uma bradicardia fisiológica. E podemos ter também a bradicardia farmacológica. Drogas como o digital, né, a morfina, o beta-bloqueador, principalmente atenolol e propanolol, são drogas que causam uma bradicardia mais importante. Metoprolol, carvedilol nem tanto, mas o beta-bloqueador, atenolol e propanolol causam. Então também, mais uma vez, vendo a história do paciente, se está tomando alguma dessas drogas, bloqueador de canal de cálcio, verapamil e diltiazem também podem causar bradicardia, e também a miodarona. Então fazer sempre a pesquisa, né, de alguma droga que o paciente esteja tomando. E pode ser uma bradicardia patológica, estimulação vagal, né, pelo vômito, né, quando nós vamos, então, se temos um reflexo vagal, então isso pode causar uma bradicardia. Paciente com hipotiroidismo também pode ter uma bradicardia. E aí o tratamento seria o quê? Tratar o hipotiroidismo e não tratar a bradicardia. Se tratando o hipotiroidismo, você vai melhorar a frequência cardíaca. A hipotermia e a fase aguda do infarto agudo do miocárdio inferior também pode causar bradicardia e alguns bloqueios cardíacos, como foi mais na frente. Diagnóstico. Normalmente o paciente ele é assintomático, ele vai para uma avaliação de rotina e é detectada a bradicardia. Quando é uma bradicardia muito importante, pode causar quadros de tontura, dispneia, astenia, né, mal-estar e até quadros de síndrome. O exame físico vamos ter a bradicardia, frequência abaixo de 50 batimentos por minuto. E a frequência, normalmente, ela aumenta com exercício. Você pede o paciente fazer uma movimentação, um agachamento na hora no exame e a frequência tende a aumentar. O diagnóstico através do eletrocardiograma, nós vamos ter a frequência abaixo de 50, sempre onda P com QRS, logo após PQRS, e o ritmo ele é regular, quer dizer, o intervalo PP, entre onda P e outra, o intervalo RR, sempre vai se manter regular. O ritmo juncional bradicárdico, que é que nós temos, né, a frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. Normalmente o doente tem uma cardiopatia de base, aquele paciente que tem já uma disfunção ventricular,
É um doente que tem já um aumento atrial importante, é um paciente que já teve 4 infartos. E nós vamos ter no eletro a ausência da onda P. Então vocês vejam aqui no eletrocardiograma, são 12 derivações, então aqui o D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então nós, por exemplo, aqui em AVL, então aqui um QRS, outro QRS, e nós não temos a presença de onda P, né? Nem precedendo esse QRS, nem precedendo esse QRS também. E a frequência baixa. A frequência aqui está abaixo de 40 batimentos por minuto. Tá? Não é só assim, se baseia em uma derivação que vocês vão dizer que o paciente tem uma ausência de onda P. Como eu falei, às vezes a onda P ela pode ser melhor visualizada em outra derivação. Então vamos procurar em todas as derivações. Então D1 também não tem, D2, D3, né, AVR, AVL, AVF. Então nós temos que olhar em todas as derivações que tem ausência da onda P, para dizer que é um ritmo juncional. Na fibrilação atrial com baixa resposta, a frequência cardíaca abaixo de 50, o ritmo cardíaco ele é irregular e nós temos também a ausência de onda P. Então, como é que a gente poderia fazer a diferença do ritmo juncional para a fibrilação atrial? No ritmo da fibrilação atrial, ele é um pouco irregular, né? Quando a frequência está muito baixa, nem parece tanto, mas o ritmo ele fica irregular, e nós temos esse pequeno tracejado, né, na linha de base. Aqui não podemos ver melhor esse tracejado na linha de base, que vai exatamente mostrar, né, configurar o quadro da fibrilação atrial. Dentro também da doença do nosso sinusal, nós temos a pausa sinusal, que é uma falha na despolarização do nosso sinusal. Não vai gerar a onda P, a contração atrial, e consequentemente o paciente vai apresentar uma pausa, né, que pode ser sintomática. Aqui nós temos um traçado de um Holter, quando o paciente fez uma pausa, né, sinusal, você vê aqui um PQRS, e depois tem a ausência de P e a ausência de QRS. Só vai aparecer um aqui quase 8 segundos depois. Então isso com certeza causa sintomas no paciente, dá sinal de baixo débito. E muitas vezes o paciente tem quase 5 pela. Faz uma sistolia, né? Aqui nesse momento, nessa pausa sinusal, a sistolia. E agora vamos ver o estudo do sistema de condução cardíaca. Aqui só para relembrar, né? Estimular a sinal sinusal, feixes interatriais, nó ventricular, feixe de His, ramos de feixe de His, fibra de Purkinje. Os bloqueios, né, podem ser sinoatrial, atrioventricular ou bloqueio de ramo. Nós vamos ver aqui o bloqueio sinoatrial e o bloqueio atrioventricular. O bloqueio sinoatrial, ele normalmente na clínica ele não dá muito sintoma. Seria mais um bloqueio, né, para mostrar a vocês a nível de dado. Ele vai se dividir semelhante ao bloqueio atrioventricular em primeiro, segundo e terceiro grau. Bloqueio sinoatrial, ele vai, né, nós vamos ter alterações, né, e vamos fazer o diagnóstico através do comportamento do intervalo PP. Isso aqui é um bloqueio, dá para ver bem, mas é um bloqueio de primeiro grau. Então nós temos um alentecimento da condução livre da junção sinoatrial, só que esse bloqueio sinoatrial de primeiro grau e o de terceiro não temos como fazer o diagnóstico através do eletro. O diagnóstico só se faz através do estudo eletrofisiológico, que vai mostrar a alteração na origem do impulso cardíaco. O sinoatrial de segundo grau tem também o tipo 1 e tem o tipo 2, semelhante ao bloqueio atrioventricular. O tipo 1, o tempo de condução, ele vai aumentar o sinoatrial até que o impulso é bloqueado. E aí nós temos a ausência de onda P.
característica no eletro desse bloqueio é o quê? É o intervalo RR, ele vai encurtando até que tem uma ausência de onda P e temos uma pausa. Depois volta a estimular normal, PQRS, aqui novamente, tem um intervalo PP ou RR, esse intervalo vai encurtando até que novamente ausência de onda P e uma pausa após a ausência da P. Vocês veem que a pausa é uma pausa pequena, então por isso que eu falei que não dá muita repercussão clínica. O sino atrial do segundo grau, ele é tipo 2. O tempo de condução ele é constante, né? Então o intervalo PP ou intervalo RR ele é constante, e de repente temos uma pausa súbita, a ausência da onda P e a pausa, né, consequente à não despolarização do átrio. Aqui novamente vem conduzindo normal, intervalo PP normal, e nós temos novamente uma pausa sinusal. O mais importante para a clínica são exatamente os bloqueios atrioventriculares. São que vão ter maior repercussão, né, que muitas vezes precisam de um tratamento o mais rápido possível. Então, o bloqueio atrioventricular, ele é o quê? Ele é quando ocorre um atraso ou uma impossibilidade na transmissão do impulso elétrico do átrio para o ventrículo, seja em qualquer nível do sistema de condução atrioventricular. Normalmente, mais comumente, é na junção atrioventricular que ocorre esse grau de bloqueio. E aí temos algumas classificações para o bloqueio atrioventricular. Pode ser classificado quanto ao grau, aí usamos o eletrocardiograma, quanto à sua sede, isso através do estudo eletrofisiológico, podemos classificá-lo, quanto à sua duração e quanto à causa. Então, bloqueio atrioventricular, classificação de acordo com o eletrocardiograma, pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, vai levar em conta a relação entre a onda P e o QRS. Quando há uma variação, né, da condução, né, do átrio ao ventrículo, vai apresentar algum desses três tipos de bloqueio: primeiro, segundo e terceiro. Quanto à sua sede, através do estudo eletrofisiológico, então o bloqueio pode ser nodal, quer dizer, quando está situado no nó atrioventricular, troncular, quer dizer, no tronco do feixe de His, ou infra-His, abaixo do feixe de His. Isso aqui, certo? Como eu disse, só pode ser feito o diagnóstico através do estudo eletrofisiológico. Vamos fazer uma medição de alguns tempos que existem no exame para podermos fazer a sua classificação quanto à sede. A doação ele pode ser reversível, aquele paciente está tomando alguma droga, né, um beta-bloqueador, tipo verapamil, diazem, um bloqueador de cálcio, verapamil, diazem, um beta-bloqueador, né, amiodarona. É um paciente na fase aguda do infarto inferior, ele pode fazer um bloqueio temporário, esse bloqueio depois do tempo vai reverter. Bloqueio irreversível, quando é secundário a algumas doenças como a doença de Chagas, né, ou como se chama, esclerose no sistema de condução, quer dizer, há uma degeneração do sistema de condução cardíaco do paciente por conta da idade. Ele pode ser intermitente. O paciente tem hora que tem um bloqueio, tem hora que tem condução normal. E o bloqueio também pode ser congênito, né? Existem também os bloqueios, principalmente o bloqueio atrioventricular congênito. Esse bloqueio atrioventricular congênito tem uma relação com mães portadoras de lúpus. Então, quando o paciente tem um bebê, tem um bloqueio atrioventricular congênito, é importante sempre pesquisar o lúpus na mãe. Ou pode ser adquirido por conta, como eu falei, de algumas doenças, por alteração no próprio sistema de condução cardíaco por conta da idade. Então, bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Nós sempre vamos ter uma onda P para um QRS, sempre presente, uma P para um QRS, PQRS, PQRS, é chamada relação 1 para 1.
uma P, uma QRS, só que esse intervalo PR ele vai estar aumentado, vai estar acima de 20 segundos ou 200 milissegundos, ou correspondente a 5 quadradinhos pequenos, né, no traçado do elétron. Então essa é a característica do bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Bloqueio atrioventricular de segundo grau, ele pode ser classificado em tipo 1 ou bloqueio atrioventricular do tipo 2. No de segundo grau, né, alguns estímulos do átrio eles não são conduzidos até o ventrículo. Há alguma falha na condução, desde a sua geração no átrio até a chegada ao ventrículo. Então, o bloqueio de segundo grau do tipo 1, você tem um aumento progressivo do intervalo PR até com onda P bloqueada. Então, nós temos aqui o intervalo PR. Então, vocês vejam aqui o intervalo ele já aumentou, ele já aumentou mais um pouco, aqui já aumentou ainda mais, a onda P caiu aqui praticamente dentro da onda T, e aqui já não tem onda P porque ela caiu já dentro da onda T. Faz uma pausa e depois volta a condução atrioventricular normal. Então, você vê que o PR, né, o pós-pausa, ele volta ao PR inicial. E novamente vai fazer da mesma forma. Então o intervalo PR ele vai aumentando, até que nós temos um novo bloqueio e temos uma pausa por conta desse bloqueio da onda P, da condução do P para o QRS. É o tipo mais comum, né, de segundo grau é o tipo 1, é o tipo mais comum, e normalmente não causa sintoma. Bloqueio de segundo grau do tipo 2, nós temos uma condução atrioventricular 1 para 1, sempre constante e regular, até que tem uma onda P bloqueada. Você veja aqui, né? P QRS, P QRS, P QRS, P e não tem QRS. Aí o paciente tem uma pausa, novamente volta ao P QRS, P QRS. Então esse bloqueio normalmente ele é súbito, né? Não tem aquele prolongamento que a gente vê no bloqueio de segundo grau do tipo 1. O bloqueio de segundo grau do tipo 2, ele é um bloqueio súbito. O bloqueio de segundo grau, tipo 2 para 1, nós vamos ter duas ondas P para um QRS. Então, uma P não conduz, não tem QRS, outra P conduz. Então, 2 para 1, porque duas P para um QRS. Com isso aqui o paciente vai desenvolver uma frequência cardíaca muito baixa, normalmente 40, 45 batimentos por minuto, às vezes até uma frequência menor, e com certeza o paciente vai ter sintoma de baixo débito, tontura, mal-estar, astenia e até quadro de síncope, pela frequência cardíaca mais baixa. Bloqueio de segundo grau avançado é quando nós temos condução atrioventricular normal e algumas vezes temos uma falha nessa condução. Aqui tem uma P, outra P, sem QRS, na quarta onda P que vai conduzir a atrioventrículo. Com certeza mais na frente teria uma outra pausa. Então você vê aqui também uma pausa significativa e com certeza vai dar sinais de baixo débito para o paciente. E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou bloqueio atrioventricular total, nós vamos ter uma dissociação completa entre o átrio e o ventrículo. Vocês vejam aqui, isso aqui é onda P, então P, QRS. Então, P, QRS, P, QRS. Aqui 3 P's com QRS, aqui 4 P's com QRS. A gente pode dizer que está dissociado, porque vocês vejam que esse intervalo, vou dizer, não, aqui está conduzindo, mas o intervalo PR, aqui é um, aqui já mudou totalmente, aqui já mudou, aqui já mudou. Então, isso mostra que há uma dissociação completa entre o átrio e o ventrículo. Outra coisa que chama a atenção também no bloqueio de terceiro grau é que a frequência atrial ela fica muito maior do que a frequência ventricular.
porque esse bloqueio vai causar bradicardia, o paciente vai ter baixo débito, e aí o nosso sinusal interpreta como se tivesse um baixo débito, ele vai aumentar a frequência atrial para tentar compensar esse baixo débito. Só que não vai conseguir porque não tem condução, né, para o ventrículo. A classificação baseada na informação do estudo fisiológico, quando fazemos o estudo fisiológico, nós temos um intervalo chamado PV, né, que é P do início da despolarização do átrio e V, que é até o início da despolarização do ventrículo. Então esse intervalo ele pode ser dividido em três partes, que é o PA, que é o tempo de condução intraatrial, a passagem do estímulo dentro do átrio, o AH, que é o tempo de condução do nó atrioventricular, e o intervalo HV, que é o tempo de condução dentro do feixe de Rhis e através dos ramos do feixe de Rhis. Tá? Isso aqui, você vê que o intervalo ele é muito rápido, só tem condição de ver realmente através do estudo fisiológico. É um intervalo PA, vai de 10 a 45 milissegundos, o AH de 50 a 120 e o HV de 35 a 55 milissegundos. E no estudo fisiológico nós fazemos a estimulação elétrica e fazemos também um registro no eletrocardiograma. E é por aí que nós temos condição de registrar e medir esse tempo. O bloqueio ele pode ser, baseado na sua série, no estudo fisiológico, pode ser supraiciano, englobaria o intervalo intraatrial e AV, estariam aumentados, e o bloqueio iciano, quer dizer, a nível do sistema de Rhis. Ele pode ser intra, onde tem um aumento da duração da flexão H, ou infra-Rhis, quer dizer, abaixo do feixe de Rhis. Nós vamos ter um aumento do intervalo HV. Isso aqui também é só para uma forma de dado, para vocês saberem como é que a gente faz a divisão. Mas na prática, né, você está ali na urgência, está no consultório, não tem como a gente ver isso só através do estudo fisiológico. E aqui alguns traçados de eletro, né, através de um Holter. Esse aqui é um paciente, novamente, com bloqueio ventricular de segundo grau do tipo 1. Você veja que o intervalo PR, o intervalo PR aumentou, aí temos onda P sem QRS. O paciente tem uma pausa, novamente volta a conduzir, P QRS, o intervalo PR aumenta, e aqui, se fosse mais adiante, muito provavelmente ele teria uma outra pausa por conta do bloqueio. Aqui um bloqueio atrioventricular total. Isso aqui é um eletrocardiograma feito através do sistema que eu falei para vocês, da telemedicina. Então, o traçado ele é registrado, é enviado hoje em dia através da internet. E o médico, aqui está aqui embaixo, o médico lauda e envia o laudo do eletro. Então aqui é um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou bloqueio atrioventricular total. Você veja aqui onda P, outra P, um QRS, uma P, uma segunda, uma terceira onda P, um QRS. Quer dizer, a frequência desse paciente está em 23 batimentos por minuto. Então, o paciente com certeza vai estar com um sintoma de baixo débito importante. Pronto, aqui até coloca, né, muitas vezes para ajudar o médico a fazer o laudo, então, ele teve quadro de 5, questão de vertigem, também teve um quadro de 5. Mas isso por conta do baixo débito cardíaco secundário ao bloqueio. E aí é um paciente que precisa fazer um tratamento intervencionista rápido. Isso aqui é um eletro de um paciente, né, com infarto agudo do miocárdio na parede inferior. Você veja aqui um supra de ST em D2, D3 e AVF. E também está com bloqueio. Você veja que aqui é onda P, está dissociado, aqui outra P, aqui outra onda P. Então totalmente dissociado o átrio do ventrículo, na fase aguda do infarto inferior. Normalmente, quando é um infarto inferior, o paciente tem um bloqueio, há uma tendência à reversão quando
se trata a isquemia, e no infarto inferior é a coronária direita que normalmente causa o infarto. Porque a artéria que irriga o nó sinusal, ela tem origem também da coronária direita. Então, quando você tem a lesão na coronária direita, vai comprometer também a circulação no ato ventricular, e aí pode causar o bloqueio. Então, o tratamento aqui normalmente é o quê? Ou fazer trombolítico, fibrinolítico, ou fazer angioplastia primária para tentar reverter a isquemia e reverter o bloqueio. O passado não está muito bom, mas é um paciente que também está em DAVT. Você vê que a frequência está muito baixa. Aqui é um complexo QRS. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Isso aqui é o QRS, aqui é outro, está muito baixa a frequência. E o que chama a atenção é essa T apiculada aqui em V4, V5 e V6. Isso é um paciente que fez um quadro de hiperpotassemia e com isso gerou uma alteração do sistema de condução, levando a um bloqueio atrioventricular. Tá? Então, também é importante, vocês, quando atendem o paciente na urgência, o paciente está com aquele sintoma de mal-estar, tontura, síncope, então, faz o eletro, mas também pede exame de eletrólise para ver se não é um hiperpotassemia que o paciente está fazendo. Principalmente o paciente renal, aquele paciente que tem insuficiência renal, que faz diálise, ou também o renal crônico não dialítico, pesquisar o potássio, porque muitas vezes o potássio também ele altera o sistema de condução e causa um bloqueio. E aqui também o tratamento seria o quê? Tratar a hiperpotassemia para reverter o bloqueio. Isso aqui é um paciente também com potássio de 9. Vejam aqui, bloqueio muito importante. A frequência do paciente aqui estava em 18 batimentos por minuto. A ausência de onda P, o QRS ele fica muito alargado. O intervalo QT, né, que é do QRS até o final da onda P, também muito alargado. Então, também seriam sinais de hiperpotassemia. O intervalo QT alargado, a frequência muito baixa, também pode chamar a atenção para esse quadro. Esse aqui é um paciente que fez seu traçado de Holter, fez um quadro de AVT, aqui um QRS, aqui uma P, outra P, onda P, um QRS, fez um extracístole ventricular e fez uma taquicardia ventricular. Isso aqui, paciente, se não for revertido, o paciente vai ter uma parada, né? vai morrer. Tá? Só que o que nós temos que tratar aqui é a bradicardia. Essa taquicardia ventricular, ela é secundária à bradicardia do paciente, onde o ventrículo, ele, por entender que o paciente está fazendo baixo débito, ele tenta gerar um novo foco ectópico para tentar compensar o baixo débito. Mas o paciente pode fazer um quadro de taquicardia ventricular. O paciente chega para vocês na urgência com a taquicardia ventricular, vocês vão chocar, vão desfilar o doente, o paciente vai fazer a sistolia. Então, o tratamento aqui é passar um marca-passo provisório para tratar a bradicardia. Tratando a bradicardia, estabiliza o paciente e o paciente vai, com certeza, parar esse ritmo de extrassistolia, de taquicardia ventricular. E, para falar um pouco aqui, né, sobre a estimulação cardíaca, que, como a gente falou, muitos bloqueios, principalmente o bloqueio de segundo grau tipo 2 e terceiro grau, vão causar baixo débito cardíaco. E o tratamento, por alteração do sistema de condução, o tratamento, se não for uma causa reversível, se não for uma hiperpotassemia, se não for um infarto agudo, se não for uma droga que esteja causando bloqueio, o tratamento vai ser através da estimulação cardíaca, que é o sistema de marca-passo. Então, aqui só para falar um pouco da história do marca-passo, esse aqui foi o primeiro marca-passo que foi inventado. Ele pesava em torno de 7 kg. Então tinha esse estilete, onde o médico enfiava o estilete no tórax do paciente. Era estimulação por contato direto com o miocárdio.
ele tem que ficar girando essa manivela para gerar um impulso elétrico. Ele tem que gerar a manivela. Quando ele cansar, chamava o auxiliar. Quando cansar, chamava alguém da família. Quando o pessoal cansasse, o coração ia parar. Isso foi por volta de 1900. Então foi o início da estimação cardíaca, como tudo, né, tem que ter seu início. Aqui é um sistema de marca-passo provisório, já digamos, um pouco menos invasivo do que o primeiro, mas um sistema muito grande. Veja, o paciente tem que andar auxiliado aqui com a enfermeira, né, com toda essa parafernália. Não dá para o paciente sair do hospital, não dá ir para casa com isso aqui, mas também já foi a evolução. E o sistema de marca-passos, né, também ficaram, digamos, parados durante o tempo, até a década de 60, praticamente não houve evolução. A partir da década de 60, começaram, né, os investimentos, e o marca-passo também foi evoluindo. Esse aqui é o primeiro marca-passo implantado no paciente. Era um marca-passo grande, tinha que ser implantado no abdômen, por conta do seu tamanho, não podia ser implantado no tórax. E também porque a técnica tinha que ser feita através de um eletrodo epicárdico. Tinha que fazer uma mini toracotomia, colocar o eletrodo e fazer, a gente chama de loja, quer dizer, o local onde o marca-passo fica, a loja tem que ser no abdômen, por conta do gerador ser muito, muito grande. O marca-passo foi evoluindo. Hoje em dia os geradores são muito pequenos. Se desenvolveu a técnica endocárdica, quer dizer, um eletrodo que passa pela veia subclávia ou pela veia cefálica, então ele pode ser implantado. Com isso, passa no tórax. Passamos o eletrodo e colocamos o eletrodo no átrio, o eletrodo no ventrículo, mais comumente. O marca-passo também evoluíram ao longo desse tempo. Antigamente o marca-passo ali implantado basicamente para o bloqueio atrioventricular. O médico implantava o marca-passo e não tinha como fazer nenhuma avaliação, nenhuma programação do paciente. Implantava e pronto. Quer dizer, o paciente só ia voltar quando fosse preciso fazer a troca da bateria. Os vírus marca-passo também evoluíram, né? Eles têm uma programação que nós podemos modificar essa programação, né, através do aparelho, dos programadores. Então nós temos como ajustar, aumentar a frequência, diminuir a frequência, aumentar a energia, aumentar a sensibilidade do marca-passo. Então tudo isso é possível através de sistema de programação. E com isso também as indicações elas aumentaram. Antigamente era só para o bloqueio atrioventricular, né, de segundo e terceiro grau, e hoje em dia existe uma série de indicações para os sistemas de marca-passo. Isso aqui é um traçado de um paciente portador de marca-passo. Então vamos ver aqui embaixo, é no D2. É um marca-passo, nós chamamos de marca-passo dupla câmara, quer dizer, tem um eletrodo no átrio e um eletrodo no ventrículo, átrio direito e ventrículo direito, tá? A gente trabalha com o lado direito do coração, não tem como fazer implante do lado esquerdo, porque a pressão arterial, né, intraventricular é muito grande, então a gente trabalha do lado direito do coração. Então aqui está a onda P. Então o marca-passo ele sente, hoje, como eu falei com essas programações, ele tem capacidade de sentir o ritmo do paciente, e quando ele sente, ele se inibe. Então ele sentiu a onda P do paciente, ele se inibiu, ele espera um tempo, e tem como se ajustar esse tempo. Ele não sentiu um batimento ventricular, ele manda uma espícula. Aqui essa coisa apiculada, isso aqui é uma espícula, e vai despolarizar o ventrículo. Tá? E P, espícula, QRS. P, espícula, QRS. Então o marca-passo aqui é um gerador de pulso. Ele vai mandar um estímulo elétrico para despolarizar a musculatura ventricular. Vocês vejam que a estimulação do marca-passo, ela, quando está estimulando o ventrículo, o QRS ele vai estar sempre alargado. Porque a gente está estimulando diretamente a musculatura ventricular. Você não está atuando, né, a estimulação através do sistema de condução. Você está estimulando a musculatura. Então, com isso, você vai modificar totalmente a despolarização, a repolarização ventricular. E com isso, o QRS vai ficar, né, totalmente diferente do QRS basal do paciente.
E também, por conta disso, o paciente que tem marca-passo, não tem como a gente, por exemplo, o paciente chega, o portador de marca-passo está com suspeita de infarto agudo. Não tem como a gente dar o diagnóstico de infarto agudo através do eletrocardiograma em paciente portador de marca-passo quando está estimulando o ventrículo. Certo? Quando ele tem a estimulação ventricular, não tem como fazer o diagnóstico do infarto agudo nesse caso. Aqui o marca-passo está estimulando o átrio, então aqui a gente vê a espícula, onda P está de muito baixa amplitude, mas aqui tem onda P, então ele dá um tempo, e aqui é um QRS próprio do paciente. Então ele estimula o átrio e sente o ventrículo. Então vai, deu mais um tempo. Não teve onda P do paciente, onda P sinusal, ele estimula novamente o átrio, aqui onda Pzinha, condução ventrículo. Novamente estimula o átrio, sentiu o ventrículo. As indicações clássicas, né, para o paciente, aqui o BAVT, né, seja permanente ou intermitente, em qualquer nível do sistema de condução cardíaca, que esteja associado a uma bradicardia sintomática, como eu mostrei, o paciente faz uma bradicardia importante, com tontura, mal-estar, astenia, quadro de síncope. Então tem indicação, o paciente que desenvolve insuficiência cardíaca, a bradicardia muitas vezes pode também causar quadro de insuficiência cardíaca, onde nós vamos tratar com marca-passo e o paciente vai melhorar, né, do sintoma. Quando o paciente tem ritmo ectópico, quer dizer, arritmia ventricular, e algumas condições onde ele necessita de droga para controlar a arritmia, só que essa droga ela pode diminuir a frequência cardíaca, tá? Porque a maioria das drogas para controlar a arritmia, elas causam bradicardia. Aí você trata a arritmia, o paciente fica com bradicardia. Você tira a droga, o paciente volta a ter arritmia. Então, para poder tratar bem esse paciente, nós podemos fazer um implante de marca-passo e aí o doente não vai ter a bradicardia. Quer dizer, é o marca-passo que é chamado para suporte terapêutico, para poder fazer, né, o suporte para o tratamento da medicação. Pacientes que têm também algumas arritmias que não conseguem controlar com droga, a gente pode fazer uma ablação da junção atrioventricular e implantar o marca-passo. Pacientes com BAVT congênito também tem indicação, não é todo paciente que tem um BAVT congênito e tem indicação para implantar o marca-passo. Normalmente é quando o paciente, né, o bebê, muitas vezes ao nascimento, ele tem quadro de polidrâmico, isso muitas vezes é visto até durante o pré-natal, na avaliação do pré-natal. Você faz o diagnóstico da bradicardia e o bebê desenvolveu um polidrâmico, não tem sua indicação. Alguns serviços no Brasil fazem até um implante intraútero, quando é uma bradicardia importante, está com um polidrâmico importante, com risco para o feto, então pode fazer até um implante intraútero. Outras indicações, BAVT segundo grau, seja permanente ou intermitente, que causa bradicardia. Fibrilação atrial ou flutter atrial com bradicardia sintomática, né? Fibrilação ou flutter pode causar tanto TAC quanto bradicardia. Quando causa bradicardia com sintoma, tem indicação para o implante marca-passo. E também o implante sinusal, como a gente viu, né? Bradicardia sinusal, pausas sinusais, também tem a indicação para o marca-passo.